Olá, alunos da terceira série do ensino médio, sejam muito bem-vindos às nossas aulas de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, vocês já me conhecem, e eu vou dar continuidade às nossas aulas. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento da presente aula. Estamos na aula de número 8, e ela tem como objeto de conhecimento relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo, compreensão de cultura como conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. Detalhamento desse objeto de conhecimento. PNUMA e a promoção do desenvolvimento sustentável internacional, IBAMA e a promoção do desenvolvimento sustentável nacional. Agora que você já conhece o objeto de conhecimento da nossa aula, vamos de conteúdo. Nesta aula, nós iremos falar basicamente da promoção do desenvolvimento sustentável. Então, a gente vai entender como se dá essa promoção do desenvolvimento sustentável em âmbito global, tá certo? Através, por exemplo, do PNUMA, que é o responsável por promover o desenvolvimento sustentável em uma escala mundial, e a gente vai trabalhar isso também numa escala menor, analisando o papel do IBAMA na promoção do desenvolvimento sustentável aqui no nosso país, no Brasil, certo? Mas para a gente falar de desenvolvimento sustentável, de promoção desse desenvolvimento sustentável, é necessário a gente compreender um pouco sobre o contexto histórico que possibilitou esse debate referente às questões ambientais de uma forma geral e, posteriormente, o debate referente à questão do desenvolvimento sustentável. Para isso, nós iremos voltar lá na década de 60, na década de 70, que é quando esse debate referente às questões ambientais começa a ganhar força. Isso porque o homem começa a vivenciar de uma forma mais intensa os impactos que já vêm sendo ocasionados no meio ambiente, em especial a partir das revoluções industriais, que começaram lá no século XVIII e seguiram seu curso ali, trazendo impactos ambientais. Então, nesse período, o homem começa a sentir de uma forma mais intensa os impactos ambientais. E aí a gente começa a debater essas questões voltadas ao meio ambiente, tá certo? Quero destacar um ponto que eu considero importante aqui para vocês, é que esse debate sobre o meio ambiente, sobre o impacto ambiental, ele não surge, nesse período, na década de 60, 70, ele se intensifica, tá? Já ocorria anteriormente a esse período, estudos ali pontuais, sobre o meio ambiente, em especial, nós já tínhamos estudos relacionados ao meio ambiente, e a gente pode ir um pouco mais atrás e lembrar dos filósofos gregos que já tinham essa preocupação em relação à forma como o homem estava se apropriando da natureza. Aristóteles, por exemplo, lá na Antiguidade Clássica, ele já tinha essa preocupação de onde as cidades deveriam se instalar, ele já tinha essa preocupação do cuidado com recursos hídricos, ele pensava que as cidades não poderiam avançar em direção aos mananciais que abasteciam aquelas comunidades naquele período. Então, a gente já tinha essa preocupação com o meio ambiente. Então, isso não é de hoje. Mas, a partir da década de 60 e 70, como eu falei anteriormente para vocês, esse debate ele ganha força porque as interferências humanas nos ecossistemas, através, em especial, das atividades econômicas, trouxeram impactos severos ao meio ambiente. E eu vou apresentar aqui para vocês uma pequena animação com o Curumim que vai falar para vocês um pouco dessas interferências humanas nos ecossistemas. Acompanhem comigo. O ser humano vem modificando o planeta e causando impactos nos ecossistemas hídricos e terrestres. Dessa forma, interferem na dinâmica da vida por meio do crescimento urbanístico, da destruição dos solos e dos ambientes subterrâneos, da salinização de terras pela irrigação, da exploração insustentável dos recursos hídricos subterrâneos, da perturbação da terra, da população por extração mineral e contribuiu para o surgimento dos desertos.
Então, o Curumim falou ali de algumas intervenções humanas que trazem ali impactos ambientais, né, que comprometem ali o meio ambiente e, consequentemente, comprometem também a sociedade de uma forma geral, já que nós vivemos no meio ambiente, obviamente, tá bom? E sentimos todos esses impactos. Bem, esse debate sobre meio ambiente, ele vai começar lá com o Clube de Roma, lá em 68, tá certo? E o Clube de Roma, como o próprio nome já sugere, né, era uma espécie de clube ali que reunia economistas, políticos, cientistas, estudiosos relacionados à questão ambiental. Então, eles se reuniam para debater sobre o meio ambiente de uma forma geral, certo? E aí, o que acontece? Durante essas reuniões do Clube de Roma, eles perceberam, olha, o homem tem causado impactos ambientais nos ecossistemas, né? E a gente tem vivenciado esses impactos ambientais com os problemas que a sociedade está sofrendo, né? E eles precisavam ali embasar cientificamente essa teoria, esse debate deles. E aí eles pediram para uma universidade estadunidense, desculpa a pronúncia em inglês, a Universidade de Massachusetts, para produzir um relatório para verificar como o homem estava aproveitando os recursos naturais, utilizando os recursos naturais. E é isso que a gente vai ver nesse momento. Acompanhe comigo. Então, bem, o Clube de Roma publicou ali, em 72, um estudo denominado Limites do Crescimento, tá certo? Feito por essa universidade estadunidense que eu acabei de citar para vocês. E esse estudo foi validado ali por cientistas de diversos países. E o que esse estudo dizia, basicamente? Olha, o estudo dizia que se o homem continuasse usando os recursos naturais da forma como ele vinha usando até aquele momento, no espaço de 100 anos, a contar de 72 até os dias atuais, né, nesse espaço, aliás, de 72 para frente, o homem, 100 anos depois dessa data, não teria mais recursos naturais para produzir, por exemplo, as mercadorias, certo? Esse estudo ele foi feito, pensado a partir de um modelo matemático, que é mais rígido, né? Que não levou em consideração a possibilidade do homem mudar essa relação que ele estava estabelecendo com a natureza, não levou em consideração também o aparecimento de novas tecnologias que poderiam minimizar esses impactos ambientais. Mas foi basicamente isso que o estudo falou. Olha, a gente vai precisar ali controlar o uso dos recursos naturais. Senão, daqui a 100 anos, nós não teremos mais recursos, certo? E aí ele vai propor o seguinte, a questão do crescimento zero, conforme eu vou explicar aqui para vocês. O crescimento zero seria ali uma política de redução, tanto do crescimento populacional, quanto do crescimento econômico. Então, a ideia para a gente não colapsar o planeta era que os países deixassem ali de crescer, tanto do ponto de vista populacional, como do ponto de vista econômico. Isso afetou bastante os países subdesenvolvidos, né, que na época estavam em amplo processo de expansão econômica em especial, certo? Professor, qual a importância do Clube de Roma para a questão relacionada ao debate sobre o meio ambiente, sobre o desenvolvimento sustentável? O Clube de Roma ele foi importante porque ele criou uma espécie de consciência ambiental global que antes a gente não tinha, tá? E fomentou esse debate voltado aos problemas ambientais vivenciados pela nossa sociedade. Foi a partir também do Clube de Roma que a gente vai ter, posteriormente, as conferências mundiais voltadas a debater a questão ambiental. Inclusive, nós iremos falar da primeira conferência voltada ali ao debate sobre o meio ambiente, que foi a Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 72, na cidade de Estocolmo, na Suécia, daí o nome, certo? Ela é nomeada de Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente, primeiro evento organizado pela ONU para discutir questões ambientais de maneira global, tá certo? Bem, durante essa conferência, se reuniram ali diversos países, mais de 100 países. E eu gostaria de contar uma fofoquinha que aconteceu durante essa conferência, é que esses países eles foram divididos em dois grupos. O grupo dos eristas,
chamados de zeristas, e o grupo, dos desenvolvimentistas. Então a gente tinha dois grupos de países. Quem eram os países zeristas, né? Aqueles que não queriam zerar esse avanço do crescimento para conter ali os impactos ambientais. Eram os países desenvolvidos, que já eram industrializados, que já eram ricos, que já tinham comprometido o meio ambiente com a atividade industrial, já tinham usado os recursos de forma desenfreada, os recursos naturais, tá? Do lado desenvolvimentista estavam os países ali que estavam em processo de expansão econômica, que estavam em desenvolvimento, os países mais pobres, certo? Que queriam, obviamente, crescer economicamente, pensando, obviamente, nas questões ambientais. Então, a conferência de Estocolmo foi muito ali orientada por esses dois grupos de países que estavam ali com embate, com interesses um pouco divergentes, né? E eles precisavam alinhar essas questões. Inclusive, é isso que vai propor um dos documentos que surgiu ali a partir da Conferência de Estocolmo. Acompanhem comigo. Olha só, a Declaração de Estocolmo, ela estipulou ações para que os países ali, eles resolvessem esses conflitos, que envolviam ali a preservação/conservação do meio ambiente e o crescimento econômico. Basicamente foi dito, olha, vocês precisam acertar como vocês irão fazer isso, mas isso precisa ser feito de uma forma geral, certo? Bem, outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é a questão dos objetivos da Conferência de Estocolmo. E a partir desses objetivos, a gente consegue entender melhor quais eram os propósitos, né, os propósitos dessa conferência. Acompanhem comigo. Olha só, entre os objetivos da Conferência de Estocolmo, nós podemos destacar discutir as mudanças climáticas e a qualidade da água, que já naquele momento estava bem afetada ali pelas interferências humanas nos ecossistemas. Reduzir ali e controlar soluções para a modificação da paisagem, que é basicamente a transformação da paisagem que o homem faz para a construção do espaço urbano, para realizar as atividades econômicas de uma forma geral. Limitar a utilização de pesticida na atividade de agricultura. Não esqueçam que esse período, 60, 70, a gente está vivendo a Revolução Verde, e a gente tem a inserção dos adubos, dos fertilizantes em larga escala na produção agrícola. Então, eles estavam também com essa preocupação. Debater ali soluções para reduzir os desastres naturais que já afetavam a população naquela época, elaborar também as bases do desenvolvimento sustentável e reduzir ali a quantidade de metais pesados que são lançados ali na natureza por diversas atividades, inclusive, por exemplo, a mineração, certo? Destaco para vocês que foi aqui na Conferência de Estocolmo que o termo que a gente vai analisar, que é desenvolvimento sustentável, ele começou a surgir. Ele não aparece na Conferência de Estocolmo especificamente, ele vai surgir lá na década de 80, certo? Mas é aqui, durante a Conferência de Estocolmo, que essas ideias que fundamentaram o desenvolvimento sustentável, ela surge, tudo bem? E a gente vai entender nesse momento o que é esse desenvolvimento sustentável que a gente tanto fala. Acompanhem comigo. Bem, segundo a ONU, tá, o desenvolvimento sustentável pode ser entendido como ali as necessidades da atual geração, as necessidades da atual geração, sem comprometer a capacidade das futuras gerações em promover suas próprias demandas, tá certo? Basicamente, usar os recursos naturais de forma responsável, com sabedoria, para que esse recurso não vá faltar para as próximas gerações, né? Alinhando ali o crescimento econômico, a preservação da natureza, e aí a gente teria o chamado desenvolvimento sustentável, certo? Bem, destaco também para vocês que esse desenvolvimento sustentável ele é organizado em uma espécie de tripé, que envolve 3 dimensões da nossa sociedade, sabe? E eu vou apresentar para vocês nesse momento quais são essas dimensões. Bem, para que a gente tenha o desenvolvimento sustentável, a gente tem ali 3 princípios que se entrelaçam, que é o desenvolvimento social, atrelado ao desenvolvimento ambiental e também ao desenvolvimento econômico. Então, aliando esses 3 princípios, essas 3 dimensões, a gente tem o desenvolvimento sustentável, que inclusive aparece na interseção dessas 3 variáveis, aspecto social, ambiental e também o aspecto econômico, certo? E aí, turma, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês nesse momento. O desenvolvimento sustentável, ele tem ali como principal ideia retirar os recursos da natureza ali de uma forma racional, responsável, sem trazer tantos impactos ambientais. Ou
parar ao máximo, reduzir ao máximo o uso desses recursos. E aí eu quero só fazer um questionamento para vocês refletirem mesmo, tá? É possível a gente ter o desenvolvimento sustentável dentro de uma sociedade que tem como modo de produção hegemônico o capitalismo, que pensa ali no crescimento linear. O que é esse crescimento linear, professor? É o crescimento contínuo, tá certo? E esse crescimento contínuo, ele só é atingido quando você usa mais recursos naturais, quando você produz mais mercadorias, quando você estimula mais o consumo. E é para a gente pensar, dá para a gente ter o desenvolvimento sustentável dentro desse modelo de produção que nós adotamos? Bem, joguei aí, vocês fiquem pensando acerca disso. Vamos para a próxima conferência, que foi importante para a gente debater as questões ambientais, que é a ECO 92 ou Rio 92. Bem, a ECO 92 ou Rio 92, ela é conhecida também como a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou como Cúpula da Terra, certo? Ela foi organizada pela ONU, realizada aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, daí o nome ECO Rio 92, tá? 1992, caso eu tenha me confundido aqui com a data, certo? Essa conferência foi importante porque foi a partir dela que a gente teve ali a criação dos 27 princípios que orientam ali o desenvolvimento sustentável de uma forma geral, tá? Ela reuniu ali 179 países e cerca de 1.400 organizações não governamentais. Destaco também para vocês uma questão que é importante. A partir da ECO 92, a gente tem ali uma série de documentos, né, documentos e propostas, né, foram ali, surgiram na realidade a partir da chamada Agenda 21, que foi assinada ali pelos países que participaram dessa conferência, certo? E foi a partir dessa Agenda 21 que cada país pôde construir ali a sua própria agenda, né, para atender o seu desenvolvimento ali sustentável, certo? Essa Agenda 21, ela gerou documentos, né, que são denominados de documentos vinculantes e os documentos não vinculantes. O que são esses documentos vinculantes, professor? São aqueles documentos que os países eles têm a obrigação de cumprir aquilo que está lá, tá certo? Os documentos não vinculantes é mais um acordo onde os países eles fazem aquele acordo, mas é mais moral, sabe? Não tem aquela coisa do documento mais formalizada, certo? Foi a partir também da Agenda 21 que a gente tem a realização de outras conferências, como, por exemplo, a COP, que, inclusive, no ano corrente, vai acontecer aqui na Amazônia, né, na cidade de Belém, que é a capital do estado do Pará. Tivemos outras conferências que foram importantes para fomentar o debate referente ao meio ambiente, de uma forma geral, e também a questão do desenvolvimento sustentável. É o caso, por exemplo, da Rio+10, que a gente vai conhecer aqui. Bem, a Rio+10 ela é também conhecida como Cúpula de Joanesburgo, ou Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável. Então, na Rio+10, que aconteceu em 2002, a gente já observa aqui que a gente tem ali uma conferência voltada para debater o desenvolvimento sustentável, certo? Foi organizada também pela ONU, ao contrário do que o nome diz, né, ela não aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Ela aconteceu em Joanesburgo, que é uma cidade da África do Sul, reuniu ali 189 países, percebam que o número de países tem aumentado, tá certo? E também aumentou o número de organizações não governamentais que fazem parte ali também, que fazem parte, obviamente, desses debates relacionados às questões ambientais. Bem, nós tivemos a Rio+20, e a Rio+20 ela é conhecida também como Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, foi organizada ali pela ONU, foi realizada na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2012, reuniu 193 países, certo? Membros da ONU ali, e contou com a maior cobertura midiática, obviamente, até porque aqui a internet já está indo bem, certo? E a Rio+20, ela acabou recebendo ali várias críticas, e essas críticas estão relacionadas ao fato de
do documento final, né, ele ficou muito restrito à declaração. E os países, de fato, não tiveram nenhuma obrigação muito mais forte, né, no que diz respeito ao cumprimento daquilo que foi estabelecido lá na Rio+20. Né? Daí, essa crítica, em especial, dos especialistas, dos estudiosos, certo? Bem, eu tenho aqui para a gente uma linha do tempo que mostra basicamente a sequência cronológica dessas principais conferências que foram responsáveis por debater a questão ambiental e também trazer o desenvolvimento do conceito de desenvolvimento sustentável. Acompanhem comigo aqui a nossa linha do tempo. Está aqui a linha do tempo das conferências ambientais. A gente tem Estocolmo em 1972, que foi a primeira grande conferência, a Rio 92, ou Eco 92, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Temos posteriormente a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável. A gente tem também a Rio+20, a conferência volta novamente para o Rio de Janeiro. E nós tivemos aqui em 2019, a Assembleia das Nações Unidas sobre o meio ambiente de uma forma geral, que aconteceu ali em Nairobi, no Quênia, que inclusive é onde está a sede de um importante programa da ONU, certo? Então essa é a nossa sequência, a nossa linha do tempo dessas conferências. Bem, falando agora dessas conferências, da importância dela para o debate relacionado ao meio ambiente e à promoção do desenvolvimento sustentável, a gente vai entender agora o papel das duas principais instituições, o PNUMA em âmbito nacional e o IBAMA em âmbito em âmbito global e o IBAMA em âmbito nacional, né, o papel de cada uma dessas instituições na promoção do desenvolvimento sustentável. Vamos começar com o PNUMA. Acompanhem comigo. Então, o PNUMA, ele foi ali, é o Programa, das Nações Unidas para o Meio Ambiente, esse é o significado da sigla, tá? Ele foi criado em 72, ali durante a Conferência de Estocolmo, lá na Suécia. Ele é um programa e não uma agência. O que isso significa dizer, professor? Quando a gente tem uma agência da ONU, essa agência tem mais influência política, tem mais poder econômico, então ela é mais forte no sentido de pôr em prática as suas ações. Como o PNUMA é um programa, ele não tem a mesma influência de uma agência, por exemplo, certo? Isso é uma coisa, inclusive, que eles estão pensando em mudar. A sede mundial do PNUMA fica em Nairobi, que é uma cidade lá do Quênia, que está localizada no continente africano, certo? Destaco também para vocês aqui, reforço com vocês, que o PNUMA, ele tem ali um papel fundamental nessa promoção do desenvolvimento sustentável de uma forma geral, certo? Foi um programa que foi criado para dar suporte em escala global, né, para que os países pudessem também pensar em estratégias para o seu desenvolvimento e para desenvolver em seus territórios, a promoção do desenvolvimento sustentável. A gente vai entender melhor o que é o PNUMA. Acompanhe comigo. Bem, o PNUMA ele tem como principais funções fomentar o fomento da liderança e análise de soluções adequadas para uma série de impasses, incluindo os impasses relacionados às mudanças climáticas. Ele também tem como função promover o auxílio na gestão dos ecossistemas, tanto marinhos como terrestres, e incentivar a economia sustentável global, certo? Outra coisa que eu gostaria de destacar para vocês são as áreas em que os programas do PNUMA são desenvolvidos, tá? São 7 grandes áreas e eu vou apresentar para vocês cada uma dessas áreas aqui em que o PNUMA ele desenvolve ali os seus programas, certo? Bem, a gente tem a área de mudanças climáticas, temos também a área de manejo de ecossistemas, temos a área de substância química e resíduos, temos também a área de desastres e conflitos, a área de governança ambiental, temos também a área de eficiência no uso dos recursos e temos também o meio ambiente sob estudo, que é quando o PNUMA ele incentiva ali, né, os estudos acadêmicos, né, os estudos científicos, para a gente entender melhor os impactos desse no meio ambiente das nossas ações, tanto atualmente, como fazer também um prognóstico para a gente saber como esses impactos vão se dar, quais são as consequências, desse impacto ao longo do tempo, certo?
Bem, e professor, qual o papel ali do PNUMA nessa promoção do desenvolvimento sustentável em especial? Acompanhem comigo. Olha só, o PNUMA ele contribuiu ali para aumentar esse debate em relação à questão ambiental em escala global. Ele levou esse debate para a população de uma forma geral. Além disso, o PNUMA ele foi importante para a construção de um conjunto de leis, tá? Que deu suporte para que os países eles começassem também a criar suas próprias leis que visam promover o desenvolvimento sustentável e também proteger o meio ambiente. Por tudo isso, o PNUMA ele foi de fundamental importância ali para que a gente tivesse colocado em prática, de fato, o desenvolvimento sustentável e também garantiu ali um conjunto de leis para que a gente não só protegesse o meio ambiente, mas promovesse também o desenvolvimento sustentável. E aí a gente vem agora para analisar essa promoção do desenvolvimento sustentável dentro do Brasil, certo? Analisando em especial o papel do IBAMA nessa promoção do desenvolvimento sustentável. O IBAMA é um importante órgão da esfera federal, que faz esse trabalho de promoção do desenvolvimento sustentável em âmbito nacional, mas ele tem funções ali bastante complexas e de fundamental importância para proteger o meio ambiente e para também promover esse desenvolvimento sustentável. Acompanhem comigo aqui algumas informações sobre o IBAMA, a começar com o significado dessa sigla, tá? A sigla IBAMA significa Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, certo? Foi criada a partir da promulgação da Lei 7.735 de 1989. O Instituto apresenta a sede em Brasília, mas a gente tem ali superintendências, repartições em todos os estados da federação, tá? O IBAMA ele é responsável pela execução da política nacional do meio ambiente, certo? Também destaco para vocês que, entre as principais funções do IBAMA, de acordo aqui com o artigo 5º da Lei 11.516 de 2007, o IBAMA ele tem como principal atribuição exercer o poder de polícia ambiental, é quem fiscaliza, sabe? É quem vai lá verificar o que estão fazendo com o meio ambiente, é quem vai a campo mesmo fazer essas espécies essa fiscalização, por assim dizer, eu acho que fica melhor, tá bom? Executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes ali às atribuições federais relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização do uso dos recursos naturais e a fiscalização também, certo? Monitoramento, controle ambiental também, observadas ali as diretrizes, obviamente, emanadas pelo Ministério do Meio Ambiente, que é o ministério do qual o IBAMA faz parte, certo? E executar ações ali supletivas de competência da União, em conformidade, obviamente, com as legislações vigentes que nós temos, certo? Então, o IBAMA ele tem um poder muito grande, inclusive de enfrentar o próprio Estado, quando ele tem, obviamente, autonomia para isso, certo? Exemplo, estão tentando explorar petróleo e gás natural no litoral norte do nosso país, ali por perto do litoral amapaense, né? O IBAMA não foi favorável, né, a essa atividade. Aí o governo e a Petrobras também começam a entrar em conflito com o órgão para, obviamente, terem essa liberação. Então, o IBAMA ele tem esse papel importante aqui, mesmo quando as atividades são importantes do ponto de vista econômico, ele obviamente traz ali também a importância ambiental, os impactos ambientais dessas atividades nos ecossistemas de uma forma geral, certo? Atribuições do IBAMA. Poder de polícia, que a gente já comentou, padrões de qualidade ambiental também, licenciamento ambiental é um ponto importante, implementação do cadastro técnico federal e execução de programas de educação ambiental. Então, essas são algumas das atribuições aqui do IBAMA, certo? Importância do IBAMA para a promoção do desenvolvimento sustentável, para a garantia ali do meio ambiente sem tantos impactos ambientais. Fiscaliza, atua, multa quem não respeita o meio ambiente. E, além disso, eles promovem ali, através de diversos programas, de diversas ações, o desenvolvimento sustentável de uma forma geral, certo?
Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo da nossa aula.